Olá, queridos, estamos começando mais uma aula de História e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre o movimento que a gente chama de Iluminismo, tá? Fique aqui comigo, se inscreve no nosso canal e que possamos ter um tempo muito proveitoso. Esse movimento chamado Iluminismo tomou uma grande proporção, surgiu na Inglaterra, tomou uma grande proporção também na França, um local de grande destaque. Esse movimento também é conhecido pela sua grande influência no século XVIII como o século das luzes, movimento ilustrado. O Iluminismo foi um grande movimento filosófico que teve como principal base a questão do uso da razão, em detrimento ao teocentrismo, ao misticismo, que ainda era muito forte na Europa. Apesar de ter tido movimentos anteriores ao Iluminismo, como o Renascimento cultural e científico, havia ainda muitas sequelas daquela construção medieval, teocêntrica, mística, e que constituiu, mesmo com o combate do Renascimento, se constituiu uma sociedade ainda cheia de regalias para o alto clero, para a nobreza, uma sociedade que tudo ainda era justificado por uma perspectiva da fé, por uma perspectiva religiosa. Então o Iluminismo, ele vem num contexto, ele surge no contexto exatamente de combate a essas sequelas deixadas principalmente pelo período medieval. Mesmo com a formação das monarquias nacionais, o renascimento do comércio, o crescimento das cidades, a igreja ainda continuou sendo detentora de muita influência. É tanto que no âmbito político, por exemplo, a igreja afirmava que o poder do rei, o poder que o rei exercia tinha caráter divino, é o que a gente chama de teoria do direito divino. Então isso tornava a igreja uma instituição de muita proximidade com os interesses políticos da época, por ela ser a instituição de Deus aqui na terra, como pregavam os católicos. Além disso, nesse período, a nobreza também ganhou muita força, porque por mais que aquela ideia do feudalismo tenha entrado em decadência no século XIV, século XV, ainda há resquícios do feudalismo no século XVII, essa nobreza, mesmo sofrendo algumas dificuldades ao longo dessa construção histórica, séculos XVI, XVII, XVIII, mas essa nobreza ela começou a se aproximar muito dos reis e ganhar cargos públicos, ganhar títulos, pela sua linhagem nobre. Então isso fez com que a nobreza também mantivesse as regalias que sempre teve. Só que nesse contexto agora, essas regalias elas eram referentes ao quê? Por exemplo, a gente tem falado do contexto da França durante a Revolução. Essa nobreza não pagava impostos, essa nobreza era detentora de muitas terras, assim também como o clero, como a igreja. Então esse período, que a gente vai chamar também de Antigo Regime, era um período marcado por isso, por muitos privilégios ao clero, muitos privilégios à nobreza. E vale salientar que os reis retomaram sua autoridade e era uma época também desse ferrenho poder do rei absolutista, em que tudo era controlado por ele, tudo era centrado nele. Ele mantinha esses privilégios da nobreza, esses privilégios ao clero, porque eram esses dois grupos sociais que fundamentavam o seu governo, que legitimavam o seu governo. E cabe entender também nesse período que os demais grupos sociais sofriam com intensas desigualdades devido a esse cenário. Então, quando a gente fala desse uso da razão, desse combate ao teocentrismo ainda muito forte, ao misticismo, a gente está falando desse combate a esse modelo de sociedade, que ainda a igreja, a fé, era o principal instrumento para justificá-lo. Então, os iluministas começam a discutir a sociedade como um todo, buscando uma perspectiva mais racional para compreendê-la e para promover mudanças, como irão promover a partir de suas ideias. O lema do iluminismo, de fato, era que a luz deveria superar as trevas, e as trevas que a gente fala aqui é a ignorância, é aquele conceito místico que se tinha no passado, no contexto do Antigo Regime. Para os iluministas, a razão era o único guia infalível do ser humano, a racionalidade. A questão dele realmente passar a refletir sobre a realidade que ele está inserido, os segmentos que envolvem toda a estrutura social, e o ser humano deveria usar a razão, porque esse era o único mecanismo infalível para o homem ser bem-sucedido,
segundo os pensadores iluministas. O iluminismo ele vai influenciar muitos movimentos na Europa e fora da Europa também, mas com toda certeza o evento que foi mais influenciado pelo iluminismo e que vai ser um divisor de águas para a história mundial, é tanto que os historiadores no século XIX entendem que esse evento é o iniciador da história contemporânea, de uma nova mentalidade na Europa, que vai ser a Revolução Francesa, né? Os conceitos de liberdade, de igualdade, fraternidade, de combate ao absolutismo francês, de combate às desigualdades que eram tão intensas na França. Então, o grande motor, o grande influenciador ideológico dessa revolução vai ser o iluminismo. Então o iluminismo vai influenciar grandes eventos e grandes revoluções que mudarão o destino da humanidade, podemos afirmar isso. Vamos pensar agora nas ideias iluministas, pensando primeiramente sobre as críticas. Quais eram as críticas que os iluministas faziam ao que a gente chama de antigo regime? A primeira crítica era o absolutismo dos reis, né? O poder absoluto dos reis, que tornava uma sociedade que não tinha autonomia política, que não tinha liberdade política, onde os reis controlavam e mantinham seus interesses a partir de acordos, a partir de relações de controle abusivo do poder, e isso se perpetuou por muito tempo, e a igreja legitimava isso através da teoria do direito divino. Pensadores como Bossuet e Bodin afirmavam que o rei governava porque tinha autoridade divina para isso. Então isso moveu o pensamento do que a gente chama de antigo regime, e isso era uma das principais críticas feitas pelos iluministas. Eles criticavam, como eu já citei também, os privilégios que haviam aos nobres e os privilégios que havia ao clero. O clero se sustenta como um grande grupo social cheio de privilégios. Um exemplo que eu citei já, que na França eles não pagavam impostos e possuíam muitas terras, e os nobres da mesma forma. Então esses privilégios, que até os reis permitiam até para legitimar o seu governo, se perpetuou por muito tempo na Europa, e isso também vai ser uma das críticas pesadas desses pensadores iluministas. Eles criticavam também a intolerância religiosa, a forma que a igreja perseguia movimentos que eram contrários ao dogma católico. Vale salientar que mesmo com o combate ao catolicismo, com a reforma protestante, a igreja ainda mantinha a Inquisição, a igreja ainda mantinha suas práticas de perseguição religiosa, e isso era muito criticado por esses pensadores iluministas. Também criticavam, e a gente vai falar também de algumas ideias quanto ao que eles propunham para a sociedade, os iluministas. Eles criticavam também muito o modelo econômico da época, o mercantilismo, que era a busca de novos mercados, né, busca por riquezas, o metalismo, mas que isso só trazia retorno lucrativo para o Estado, configurado na figura do rei, né? Esses países ganhavam muito dinheiro com as grandes navegações, por exemplo, mas isso só tinha destino para manter o luxo do rei, da sua família, dos nobres, manter também os privilégios para a igreja. Então, essa relação muito desigual e também esse modelo econômico foi muito criticado nesse momento. Alguns princípios importantes do iluminismo. Primeira coisa seria a busca da felicidade, né? Os pensadores iluministas, eles prezam muito sobre isso. Até vai ter alguns segmentos dentro do iluminismo, até como o hedonismo, essa busca pelo prazer, essa questão do homem buscar a todo custo a sua liberdade, o seu sucesso pessoal, e que para isso acontecer deveria que mudar radicalmente as estruturas existentes naquele período, como a questão do direito político, a questão da liberdade religiosa. Então, essa busca pelo prazer, essa busca pela felicidade, seria uma das bases também do pensamento iluminista, né? desse arcabouço de projetos, de propostas que eles tinham para a mudança social, para a mudança daquele período. Eles defendiam também o governo exercido pelo povo, né? A gente vai falar daqui a pouco de algumas teorias que exerceram muita influência, mas a ideia era dar ao povo mais autonomia, mais liberdade política. Defendiam a igualdade social, a liberdade de culto, a liberdade de expressão. Defendiam também a liberdade econômica. Nós vamos já falar, como já citei, algumas teorias sobre isso. Vamos pensar aqui algumas obras, alguns autores, alguns pensadores iluministas que foram marcantes nesse contexto. Vamos falar inicialmente de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau eu sei que se pronuncia assim, né? Eu não sou muito bom nesses dialetos estrangeiros, mas espero que vocês estejam entendendo. Quem foi Rousseau? O que ele produziu? Qual é o grande legado deixado? Vamos pontuar algumas coisas aqui.
Rousseau, apesar que o iluminismo vai influenciar muito o liberalismo, que a gente vai chamar de propriedade privada, estado mínimo, essas coisas, mas Rousseau ele combatia muito a ideia da propriedade privada. Ele afirmava que isso trazia infelicidade porque gerava desigualdade. De fato, os críticos da propriedade privada, como Rousseau vai ser um dos grandes pioneiros nisso, pontuam sempre isso, né? Que a propriedade privada ela traz infelicidade porque gera ainda intensas desigualdades. Apesar que naquele momento a ideia de propriedade privada era bem pensado por outros pensadores, era bem articulado por outros pensadores. Rousseau ele defendia, e um dos pontos principais do seu discurso era a igualdade entre os homens, em todos os aspectos. O homem ter igualdade, o homem viver não numa sociedade injusta, mas numa sociedade igualitária. Ele afirmou uma frase muito conhecida, né? Todo poder emana do povo. Isso vai influenciar constituições, isso vai influenciar o pensamento democrático, né? Da modernidade, da idade contemporânea. Então, Rousseau tem um legado importante nesse aspecto. Ele também exerceu grande influência na Revolução Francesa. O Contrato Social, com certeza, é uma das principais obras de Rousseau. Um outro pensador também muito conhecido, que é considerado até o pai do iluminismo, é John Locke, né? O John Locke, como alguns chamam. Ele afirmava que a experiência é a base de todo o conhecimento humano. O homem precisa investigar, experimentar para poder ter convicções acerca de qualquer perspectiva, qualquer temática. Ele precisa experimentar, investigar. Ele combateu fortemente o absolutismo e ele defendia que, na verdade, o governo é uma cumplicidade entre o quem governa e os governados. Que, na verdade, o poder é exercido através de uma parceria, de um pacto estabelecido entre aqueles que governam e aqueles que são governados. Ele negava também a ideia da origem divina, né, do poder dos reis, enaltecendo ainda mais essa relação do governante e essa dependência dele em relação aos governados. Um dos pensadores importantes também do iluminismo foi Montesquieu. Ele é considerado o pai do liberalismo burguês. Ele era um jurista, filósofo e escritor, e ele deixou um grande legado. Quando você fala de Montesquieu, você lembra aí logo disso, que é a questão da partição dos poderes, tripartição dos poderes. Ele que cria em uma das suas obras a ideia do poder executivo, legislativo e judiciário. Isso tem um impacto muito grande, principalmente na Revolução Francesa, porque começam a entender a necessidade de que, para combater a ideia do poder absoluto, era necessário que esse rei também estivesse abaixo de alguma coisa que o limitasse. E aí surgem as ideias de necessidade de constituições, né? Nesses países as leis eram muito controladas pelos reis. E quando começa a pensar as primeiras constituições pós esse movimento iluminista, começam a ter uma grande influência o pensamento de Montesquieu, porque ele cria esse mecanismo dos próprios poderes se fiscalizarem. E isso influencia o mundo contemporâneo, isso influencia o mundo até hoje. Todos os estados, todas as nações pós-Revolução Francesa são altamente influenciados por esses conceitos de poder de Montesquieu. Ele afirmava que só o poder controla o poder. Então é bem isso a ideia de criar essa tripartição aí da ideia dos poderes constituídos. Um outro pensador importante da Revolução Francesa vai ser Voltaire. Escritor francês, combateu fortemente o absolutismo, combateu fortemente os privilégios que haviam para a nobreza e para o clero. Sofreu 2 prisões por críticas ao governo francês. Ele até passou um tempo exilado na Inglaterra. Em uma das suas obras, Carta Inglesa, ele defende muito a liberdade do pensamento, a liberdade de expressão. Um dos aspectos também importantes do iluminismo vão ser as escolas econômicas que vão surgir, né? Primeiro, a questão da fisiocracia. Fisiocracia, que é um movimento, até o termo nos ajuda a entender, que defende a ordem natural, o governo natural, e que eles vão combater fortemente o mercantilismo e vão prezar pelo governo natural nessa perspectiva de defender que existe uma naturalidade da economia, na agricultura principalmente, esse governo da natureza, né? E que ela vai respaldar esse crescimento econômico das nações. Os principais pensadores é Quesnay, acho que se escreve assim, e Gournay, né? Eu acho que também se pronuncia assim. Eles afirmavam sobre a agricultura que era o principal mecanismo que geraria renda, porque o investimento também era muito pequeno, né, no desenvolvimento da agricultura. Uma outra perspectiva econômica que surge com o iluminismo vai ser o próprio liberalismo econômico, que vamos ter 2 grandes pensadores, principalmente
Um dos principais é Adam Smith e Davi Ricardo também, que vai ser um pensador importante nesse contexto de liberalismo econômico. Uma das principais obras desse movimento de liberalismo econômico é a Riqueza das Nações, que defendia o quê? Livre circulação de riquezas, livre iniciativa econômica, livre concorrência e livre cambismo. Eles afirmavam em suas obras que o trabalho é a fonte de riqueza de uma nação. Isso vai cooperar para aquela perspectiva de propriedade privada, de Estado mínimo, de liberdade econômica. Eu até considero que é o liberalismo econômico o principal, vamos dizer assim, fomentador de uma nova reflexão sobre a economia, principalmente sobre a economia no mundo contemporâneo. Esse liberalismo econômico vai influenciar também esses movimentos de combate a esse Estado absolutista, em que a economia era controlada e privilegiava só um grupo da sociedade, ou um pequeno grupo da sociedade. O iluminismo também vai influenciar uns acontecimentos curiosos, que vai ser o despotismo esclarecido. E o que era o despotismo esclarecido? Eram monarcas absolutistas que adotavam alguns hábitos, algumas ideias do iluminismo. Eles promoviam reformas econômicas e sociais, mas sem perder os benefícios daquele Estado déspota, daquele Estado de ser um grande monarca e manter suas práticas absolutistas. Então podemos considerar que o despotismo esclarecido era conciliar esse autoritarismo real, mas também adotar algumas práticas liberais. Quais foram as consequências do iluminismo para o mundo? Vamos pontuar aqui algumas coisas. Contribuiu para uma revolução científica. O uso da razão vai levar ao crescimento científico. A Revolução Industrial é um evento que é influenciado fortemente pelo iluminismo. Essa liberdade de expressão vai criar novos conceitos, novas propostas na ciência, na economia, na política. Vai promover uma grande influência nos movimentos de independência da América Latina. O pacto colonial, aquela estrutura colonial, ela trazia uma falta de liberdade gigante nas colônias. Então esses conceitos de liberdade de expressão, de liberdade política, que esses pensadores traziam em suas obras, vai influenciar movimentos também na América Latina, fora desse contexto europeu. Até alguns afirmam que nessa época, filhos de nobres que saíam das colônias iam estudar na Europa, se depararam com essas ideias e levavam essas ideias para os seus países e acabou influenciando até movimentos de insurreição contra aquelas políticas colonialistas que ainda existiam fortemente na América Latina, da Espanha, de Portugal, que mantinha esse controle ainda da América. A independência dos Estados Unidos também é um evento influenciado pelas ideias iluministas. Outros movimentos liberais na Europa, a gente sabe que o iniciador desse grande movimento foi a Revolução Francesa, mas tivemos muitos outros movimentos no século XIX influenciados pelo iluminismo. E no Brasil, mais especificamente, tivemos a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, que foram eventos também fortemente influenciados pelo iluminismo. Espero que vocês tenham entendido, aproveitem esse conteúdo. Qualquer dúvida, pode colocar aí, comentar aí, que eu darei um retorno para vocês, darei uma resposta, tá bom? Não se esqueça, se inscreve no nosso canal e aproveita as aulas, que nós temos disponibilizado para você estudar para o Enem, para você se preparar. Um grande abraço.